9 meses. Foram exatamente 9 meses desde que enterrei minha esposa. 9 meses desde que joguei a primeira pá de terra sobre o caixão de mogno que continha o corpo de Helena. 9 meses desde que minha vida desmoronou completamente. Eu estava no shopping em Guatemi naquela tarde de quinta-feira, algo que raramente fazia. Mas minha terapeuta, a doutora Márcia, havia insistido que eu precisava sair de casa, retomar atividades normais, voltar a viver. Luto é um processo, Ricardo, mas você não pode se enterrar junto com ela, foram suas palavras exatas. Então ali estava eu, caminhando sem rumo entre vitrines que não me interessavam, segurando um café que esfriava na minha mão. Foi quando a vi. Ela estava parada em frente a uma loja de roupas femininas, examinando um vestido azul na vitrine. O cabelo castanho caía em ondas suaves pelos ombros, exatamente como Helena costumava usar. A postura, a forma como inclinava a cabeça ligeiramente para a direita, quando observava algo com atenção. Meu coração parou. Dei alguns passos trêmulos na direção dela, o café escorregando da minha mão e se espalhando pelo chão. Não me importei. Meus olhos estavam fixos naquela mulher. Quando ela se virou, senti o ar escapar dos meus pulmões. Era Helena. O rosto, os lábios, até mesmo aquela pequena cicatriz na sobrancelha esquerda que ela tinha desde criança quando caiu da bicicleta aos 7 anos, era ela. Helena? Minha voz saiu como um sussurro estrangulado. A mulher olhou ao redor, confusa, e então seus olhos encontraram os meus. Por uma fração de segundo vi algo passar por seu rosto. Reconhecimento, medo, culpa, mas então ela franziu a testa e balançou a cabeça. Desculpe, acho que me confundiu com alguém, ela disse, sua voz. Deus, era a voz de Helena. Aquele tom suave, ligeiramente. Helena, sou eu, Ricardo Uki. Eu me aproximei, mas ela deu um passo para trás. Meu nome não é Helena. Você está enganado. Ela parecia nervosa agora, os olhos procurando uma rota de fuga. Eu conheço essa cicatriz. Eu insisti, apontando para sua sobrancelha. Você caiu da bicicleta quando tinha 7 anos, na casa da sua avó em Gramado. O rosto dela empalideceu visivelmente. Por um momento, pensei que ela fosse desmaiar. Então, sem dizer mais nada, ela se virou e começou a caminhar rapidamente pelo corredor do shopping. Eu a segui. Não tinha escolha. Minha esposa estava morta. Eu havia identificado o corpo. Havia segurado sua mão fria no hospital. Havia escolhido as flores para o funeral. Havia chorado sobre seu túmulo por meses. Mas ali estava ela, viva, andando apressadamente por um shopping em Porto Alegre. Ela olhou para trás algumas vezes, percebendo que eu a seguia. Sua velocidade aumentou. Atravessou a praça de alimentação. Passou pela área infantil onde crianças gritavam de alegria em brinquedos coloridos. Desceu uma escada rolante. Eu mantinha distância, mas não a perdia de vista. Finalmente ela entrou em um estacionamento. Observei de longe enquanto ela destravava um Civic prata e entrava rapidamente no carro. Memorizei a placa IQZ4G87, então corri para meu próprio carro, um Corolla preto que estava 3 andares acima. Quando cheguei ao térreo, pensei que a teria perdido, mas vi o Civic prata saindo do estacionamento. Mantive distância segura, meu coração batendo descontroladamente. Isso era loucura. Estava seguindo uma estranha, ou estava seguindo minha esposa que fingiu a própria morte? Nenhuma das opções fazia sentido. Ela dirigiu por cerca de 20 minutos, saindo do centro da cidade em direção a um bairro residencial que eu não conhecia bem. Moinhos de Vento, percebi pelas placas. Um bairro de classe média alta, com casas bem cuidadas e ruas arborizadas. O Civic parou em frente a uma casa de 2 andares com jardim frontal e uma cerca branca. Ela saiu do carro e olhou ao redor antes de entrar, como se checasse se havia sido seguida. Estacionei algumas casas adiante observando. Fiquei ali por quase 1 hora tentando processar o que estava acontecendo. Peguei meu celular várias vezes pensando em ligar para a polícia, para meus pais, para alguém. Mas o que eu diria? Eu vi minha esposa morta no shopping. Me internariam. Finalmente tomei uma decisão. Saí do carro e caminhei até a casa. Minha mão tremia quando toquei a campainha. A porta se abriu e lá estava ela novamente. Desta vez não havia para onde correr. Por favor, não grite, eu disse rapidamente. Eu só preciso entender. Você é exatamente igual à minha esposa. Exatamente. A cicatriz, a voz, tudo. Ela morreu há 9 meses. Entre, ela me interrompeu abruptamente, olhando nervosa para a rua. Rápido, antes que alguém veja. Entrei na casa, meu cérebro gritando que isso era uma péssima ideia, mas meus pés me traindo. Ela fechou a porta e encostou-se nela, respirando pesadamente. Você não deveria ter me seguido, ela disse, passando as mãos pelo rosto. Você não deveria ter me reconhecido. Como eu não reconheceria minha própria esposa? Porque eu não sou sua esposa, ela exclamou, mas havia algo em seus olhos. Uma mentira mal contada. Então quem é você? Por que tem a mesma cicatriz? Por que conhece a história da bicicleta quando mencionei Gramado? Ela ficou em silêncio por um longo momento. E então suas pernas pareceram ceder. Ela se deixou escorregar pela porta até sentar-se no chão, abraçando os joelhos. Eu sou Marina.
Ela disse finalmente, sua voz quase inaudível. Eu sou irmã gêmea de Helena. O mundo girou ao meu redor. O que, Helena? Não tinha uma irmã. Ela era filha única. É isso que ela sempre disse a todos. Marina respondeu, lágrimas começando a escorrer pelo seu rosto. Mas não era verdade. Nós duas fomos adotadas quando bebês, famílias diferentes. Eu cresci em São Paulo, ela aqui no Sul. Só nos encontramos quando tínhamos 23 anos. Eu me sentei no chão também, incapaz de ficar de pé. Isso não faz sentido. Por que ela nunca me contou? Porque eu pedi para ela não contar? Marina soluçou. Porque quando nos conhecemos, eu estava em um lugar muito ruim da minha vida. Drogas, relacionamentos abusivos, dívidas. Helena tentou me ajudar, mas eu só trazia problemas. Então fizemos um acordo. Ela viveria sua vida e eu viveria a minha, separadas. Ela só me contatava algumas vezes por ano para ter certeza de que eu estava viva. Mas há cicatriz gêmeas idênticas, Ricardo. Mesma queda, mesma idade, mesma cicatriz. Nossas mães adotivas até comentaram sobre isso quando nos conhecemos. Aparentemente, ambas caímos de bicicleta com 7 anos. Que coincidência macabra, não? Eu queria acreditar nela, mas algo não se encaixava. Se vocês mal se falavam, por que você está aqui? Por que em Porto Alegre? Marina limpou as lágrimas com as costas da mão. Porque, quando Helena morreu, eu percebi que tinha desperdiçado minha única chance de ter uma família de verdade. Eu estava limpa há 2 anos, trabalhando, reconstruindo minha vida. E então ela se foi. E eu não pude nem ir ao funeral porque ninguém sabia que eu existia. Você poderia ter ido. Poderia ter se apresentado e dizer... O quê? Oi. Eu sou a irmã gêmea secreta que ninguém sabia que existia. Isso destruiria a memória dela, Ricardo. Todos achariam que ela havia mentido, escondido coisas. Eu não queria isso para ela. Então por que está aqui agora? Marina levantou-se lentamente e caminhou até um aparador na sala. Pegou uma fotografia moldurada e me entregou. Era de 2 meninas idênticas, talvez com 4 ou 5 anos, sorrindo para a câmera. Isso é tudo que eu tenho dela, disse Marina. Esta foto que nossas mães adotivas tiraram no dia em que descobriram sobre nós. Depois disso, Helena e eu tiramos mais algumas fotos ao longo dos anos, nos poucos encontros que tivemos. Mas esta sempre foi minha favorita. Éramos tão inocentes, sem saber como a vida nos levaria por caminhos tão diferentes. Eu olhei para a foto, vendo 2 Helenas sorrindo de volta para mim. Mas isso não explica por que você está em Porto Alegre agora. Marina sentou-se no sofá e fez um gesto para que eu me sentasse também. Hesitei, mas finalmente me juntei a ela. Depois que Helena morreu, eu não conseguia parar de pensar nela, Marina explicou. Eu tinha construído minha vida do zero em São Paulo, mas de repente percebi que estava sozinha no mundo. Sem pais, sem irmão, sem ninguém que realmente me conhecesse. Então, eu vim para cá, queria estar perto do lugar onde ela viveu, ver os lugares que ela amava. Queria de alguma forma me sentir conectada a ela. E a casa? O carro, você simplesmente se mudou para cá? Vendi tudo em São Paulo, meu apartamento, meu carro, tudo. Usei o dinheiro para começar de novo aqui. Consegui um emprego em uma clínica veterinária, aluguei esta casa. Eu estava tentando reconstruir, entende? Não como Helena, mas perto dela de alguma forma. Eu balancei a cabeça tentando processar tudo isso. Helena era veterinária também. Eu sei. Marina sorriu tristemente. É engraçado, não é? Criadas em famílias diferentes, cidades diferentes. Mas ambas acabamos amando animais. Talvez seja genético, ficamos em silêncio por um momento. Eu olhava para o rosto de Marina, procurando diferenças de Helena, mas não conseguia encontrar nenhuma. Era perturbador e reconfortante ao mesmo tempo. Você disse que Helena estava em um lugar ruim quando vocês se conheceram. Eu disse finalmente. Mas quando nos conhecemos, 5 anos atrás, ela parecia tão equilibrada e feliz nela. Marina confirmou. Helena sempre foi a forte entre nós duas. Mesmo quando tentou me ajudar e eu a decepcionei repetidamente, ela nunca desistiu completamente. Ela só estabeleceu limites, o que era saudável. Ela te amava. Eu disse, surpreso por minhas próprias palavras. Mesmo nunca tendo me contado sobre você, eu consigo sentir isso. Ela deve ter te amado muito. Marina começou a chorar novamente. Eu também a amava. E agora ela se foi. E eu nunca terei a chance de ser a irmã que ela merecia. Sem pensar, estendi a mão e segurei a dela. Era estranha a sensação. Segurar a mão de alguém tão parecido com Helena, mas que não era ela. Conte-me sobre o acidente, Marina disse de repente. Pô, Feiva, eu li sobre isso online, mas quero saber de você. O que realmente aconteceu? Eu respirei fundo. Contar aquela história nunca ficava mais fácil. Foi uma noite chuvosa. Helena estava voltando da clínica à tarde depois de uma cirurgia de emergência e um cachorro atropelado. Um caminhão perdeu o controle na Brasil e colidiu com o carro dela de frente. Os paramédicos disseram que foi instantâneo. Ela não sofreu. Mas você teve que identificar o corpo. Marina sussurrou. Sim, foi a coisa mais difícil que já fiz na minha vida. O rosto dela estava preservado milagrosamente, mas o resto
Minha voz falhou. Marina apertou minha mão. Sinto muito. Sinto muito que você teve que passar por isso sozinho. Os pais dela estavam lá também, nossos amigos. Mas sim, eu me senti sozinho. Ainda me sinto... E agora você me encontrou, Marina disse suavemente. E provavelmente acha que ficou louco. Um pouco, admiti. E ambos rimos nervosamente. Mas também sinto como se tivesse ganhado algo de volta. Não Helena. Eu sei que ela se foi. Mas uma parte dela. Marina me olhou nos olhos. Ricardo, eu preciso te dizer algo importante. Algo que você precisa entender. O quê? Eu não sou Helena. Eu sei que nos parecemos, eu sei que devo te lembrar dela, mas não sou ela. Não posso substituí-la. Não devo substituí-la. Eu sei, eu disse, embora não tivesse certeza se realmente sabia. Não, eu não acho que você saiba, Marina insistiu. Eu vi o jeito que você me olhou no shopping. Eu vi a esperança nos seus olhos. E entendo, Ricardo, eu realmente entendo. Mas isso não seria saudável para nenhum de nós. Ela tinha razão, é claro. Mas a verdade doía. Então, o que fazemos agora? Marina pensou por um momento. Podemos ser amigos, podemos compartilhar nossas memórias de Helena, cada um do nosso ponto de vista, podemos ajudar um ao outro a lidar com a perda, mas com limites. Limites saudáveis. Limites saudáveis, repeti. Helena diria a mesma coisa. Ela diria, Marina concordou com um sorriso triste. Ela sempre foi melhor nisso do que eu. Passamos as próximas horas conversando. Marina me contou histórias da infância de Helena que eu nunca tinha ouvido. Momentos que elas compartilharam nos poucos encontros que tiveram ao longo dos anos. Eu contei a ela sobre nosso casamento, sobre os planos que tínhamos para o futuro, sobre como Helena iluminava qualquer ambiente que entrava. Ela queria ter filhos, eu disse em determinado momento. Estávamos tentando nos últimos 6 meses antes do acidente. Marina ficou em silêncio por um momento. Ela teria sido uma mãe maravilhosa. Seria. E agora? Eu não consegui terminar a frase. Agora você ainda pode ter uma família. Marina disse firmemente. Você ainda pode ter filhos, encontrar o amor novamente. Helena iria querer isso para você. Minha terapeuta diz a mesma coisa. Mas é difícil imaginar amar alguém da mesma forma. Você não vai amar da mesma forma. Marina explicou. Você vai amar de forma diferente. Cada amor é único. O que você teve com Helena sempre será especial. Sempre será dela. Mas isso não significa que você não possa ter algo especial com outra pessoa no futuro. Ela estava certa, logicamente eu sabia disso. Mas meu coração ainda resistia. Quando finalmente me levantei para ir embora, já era noite. Marina me acompanhou até a porta. Obrigado, eu disse. Por me contar a verdade. Por compartilhar suas histórias. Obrigado por não me achar louca. Ela respondeu. E por não chamar a polícia quando me seguiu. Rimos novamente, aquele riso nervoso de quem passou por algo surreal. Posso voltar? Perguntai hesitante. Para conversar às vezes... Marina hesitou. Pode, mas com uma condição qual? Você continua com sua terapia. Você continua sua vida. Você não usa nossa amizade como uma desculpa para se apegar ao passado. Combinado? Combinado. Concordei. Dirigi para casa naquela noite com a cabeça girando. Parte de mim ainda não acreditava no que havia acontecido. Minha esposa morta tinha uma irmã gêmea idêntica que eu nunca soube que existia. E agora ela estava vivendo na mesma cidade que eu. Nas semanas que se seguiram, Marina e eu nos encontramos algumas vezes para café ou almoço. Ela me contou mais sobre sua vida, sobre como lutou contra o vício, sobre como reconstruiu tudo do zero. Eu contei a ela sobre meu trabalho como engenheiro, sobre meus hobbies que havia abandonado desde a morte de Helena, sobre minha família. Lentamente, comecei a ver Marina não apenas como uma cópia de Helena, mas como sua própria pessoa. Elas eram parecidas em muitos aspectos, mas também diferentes. Marina era mais direta, mais impulsiva. Helena era mais cautelosa, mais pensativa. Marina ria mais alto, Helena sorria mais suavemente. Um dia, 3 meses depois do nosso primeiro encontro, Marina me convidou para jantar em sua casa. Quando cheguei, fiquei surpreso ao ver que ela tinha convidado outras pessoas também. 2 casais que eram seus amigos do trabalho. Pensei que seria bom você conhecer pessoas novas, ela explicou. Expandir seu círculo social. Foi desconfortável no início, mas à medida que a noite progredia, me vi rindo de verdade pela primeira vez em meses. As histórias eram engraçadas, as pessoas eram genuínas, e por algumas horas consegui esquecer a dor. Quando todos foram embora e ajudei Marina a limpar, ela me olhou com um sorriso. Você viu, ainda pode ter uma vida normal, ainda pode se divertir. Obrigado, eu disse sinceramente, por fazer isso. É o que Helena faria, Marina respondeu. Ela sempre cuidava das pessoas que amava. Era verdade. E de alguma forma, através de Marina, ainda podia sentir um pouco do amor. De Helena, meses se passaram. Eu continuei minha terapia, voltei a trabalhar em tempo integral, retomei alguns hobbies antigos. Marina e eu mantínhamos contato regular, mas ela sempre garantia que eu tivesse minha própria vida, meus próprios amigos, minhas próprias experiências. Um dia, quase um ano depois de ter visto Marina pela primeira vez no shopping,
Ela me ligou emocionada. Ricardo, você não vai acreditar no que aconteceu. O quê? Encontrei nossa mãe biológica. Fiquei sem palavras por um momento. Como? Um teste de DNA que fiz alguns meses atrás finalmente deu um resultado. Ela está em Curitiba e quer nos conhecer. Bem, conhecer a mim agora, já que Helena. Sua voz falhou. Isso é incrível, Marina. Eu disse genuinamente. Você vai conhecê-la? Vou, mas estou nervosa. E Pensei que talvez você pudesse ir comigo para falar sobre Helena, sobre como ela era. Acho que nossa mãe biológica merece saber sobre as 2 filhas que deu à luz, mesmo que uma delas já tenha partido. Concordei imediatamente. 2 semanas depois, dirigimos juntos para Curitiba. A mulher que nos recebeu era mais velha, com cabelos grisalhos, mas eu podia ver traços de Helena e Marina nela. Ela chorou quando viu Marina, abraçando-a como se nunca fosse soltá-la. Eu sempre quis encontrá-las, ela soluçou. Mas tinha medo. Medo de que me odiassem por Tchelos dado para adoção. Eu não te odeio, Marina garantiu. Eu só quero te conhecer. E quero que conheça minha irmã também, mesmo que ela não esteja mais aqui. Passamos horas conversando. Eu mostrei fotos de Helena, contei histórias sobre ela. A mãe biológica nos contou sobre as circunstâncias do nascimento delas. Sobre como foi a decisão mais difícil da sua vida entrega-los para a adoção. Mas que ela era muito jovem e não tinha condições de cuidar de gêmeas sozinha. Ela se tornou uma mulher maravilhosa. A mãe biológica disse, olhando para as fotos de Helena. Vocês 2 se tornaram. Eu só gostaria de ter conhecido ela. Ela teria gostado de você, eu disse com convicção. Helena sempre quis conhecer sua família biológica. Mesmo que nunca tenha admitido em voz alta, foi um dia emocional, mas também curativo de alguma forma. Ver Marina encontrar sua mãe biológica, ver aquela parte da história de Helena finalmente se completar, trouxe uma sensação de fechamento que eu não esperava. Na viagem de volta, Marina estava quieta, processando tudo. Obrigado por vir comigo, ela disse finalmente. Não sei se teria conseguido fazer isso sozinha. É para isso que servem os amigos, respondi. Somos amigos, não somos? Ela sorriu. Amigos de verdade, quero dizer. Não apenas pessoas conectadas pela Helena. Somos, confirmei. Você se tornou uma das minhas pessoas favoritas, Marina. Não por causa de Helena, mas por causa de quem você é. Ela limpou uma lágrima. Isso significa muito para mim. Outro meio ano se passou. Eu comecei a namorar novamente, algo que Marina tinha me encorajado gentilmente a fazer. Conheci uma mulher chamada Júlia em um evento de trabalho. Ela era nada como Helena. Loira, extrovertida. Trabalhava com marketing, mas ela me fazia rir. E aos poucos, comecei a sentir algo novamente. Quando contei a Marina sobre Júlia, ela ficou genuinamente feliz por mim. Vejo isso nos seus olhos, ela disse. Você tá voltando a viver, estou, admiti. E muito disso é graças a você, por ser minha amiga, por me ajudar a entender que é possível honrar o passado enquanto abraça o futuro. Helena ficaria orgulhosa de você. Marina disse suavemente. Acha mesmo? Tenho certeza. Ela sempre quis que você fosse feliz, mesmo que não fosse com ela. Hoje, 2 anos depois daquele dia fatídico no shopping, minha vida é completamente diferente. Júlia e eu estamos noivos. Marina é nossa amiga próxima. E Júlia sabe toda a história. Não há segredos, não há desconforto. Marina também encontrou alguém, um veterinário chamado Carlos que trabalha na mesma clínica que ela. Eles se complementam perfeitamente e é bonito de ver. Às vezes, quando estamos todos juntos, ainda pego minha mente vagando, pensando em como seria se Helena estivesse aqui. Mas não é mais uma dor dilacerante. É uma doce melancolia, uma lembrança carinhosa de algo que foi bom enquanto durou. Helena me ensinou a amar profundamente. Marina me ensinou que é possível seguir em frente sem esquecer. E juntas, essas 2 irmãs que nunca tiveram a chance de crescerem juntas, moldaram o homem que me tornei. Visitamos o túmulo de Helena juntos todo ano no aniversário da morte dela. Eu, Marina, Júlia, Carlos e agora também a mãe biológica das gêmeas. Lavamos flores, contamos histórias, rimos e choramos. Obrigado, Helena, eu sempre sussurro antes de irmos embora. Por tudo que me deu, por tudo que me ensinou. E por, de alguma forma, mesmo depois de partir, ter me enviado sua irmã para garantir que eu ficaria bem. A vida é estranha, cheia de coincidências impossíveis e reviravoltas inimagináveis. Naquele dia no shopping, quando vi uma mulher idêntica à minha esposa morta, pensei que estava ficando louco. Pensei que minha mente estava me pregando uma peça cruel. Mas o que encontrei foi um presente. Uma segunda chance de conhecer uma parte de Helena que eu nunca soube que existia. Uma amiga quando mais precisava de uma ponte entre o passado que amei e o futuro que ainda estava por vir. Marina não substituiu Helena. Ninguém poderia, mas ela me deu algo igualmente valioso. A capacidade de seguir em frente sem deixar o passado para trás.